Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura. Eu farei a leitura de todo o Salmo. São 20 versos. E eu quero que você logo depois continue com a Bíblia aberta, mesmo quando assentar. Nós iremos compreender a palavra do Senhor mediante o Salmo de número 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou e nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescuta. Rejeitas o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanhos pelas mãos de Moisés e de Arão. Poder sentar. Continua, Senhor, a falar as nossas vidas. É isso que eu te peço, te clamo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certa feita, um jornalista chegou a um senhor de idade, com a idade já avançada, chegando perto, quem sabe, do reverendo Sebastião, dos 100 anos. Ele fez uma pergunta: como o senhor conseguiu viver bem todo esse tempo? Como o senhor conseguiu viver bem toda a sua vida? Precisamos de que o Senhor nos dê respostas, talvez nos ajude a viver bem também. E aquele senhor olhou e disse: olha, a vida, ela é muito de lembranças. Vai do que lembramos do passado ou do presente. Vai do que nós guardamos dentro do nosso ser, em questões de lembranças. Se você vai guardar dentro do seu coração e da sua mente lembranças que te martirizam, que te destroem, você pode até chegar aos 100 anos, mas a vida não vai ser boa, a vida não vai ser alegre. Você pode guardar lembranças que te dão esperança, alegria, que trazem felicidade. Isso não quer dizer que a vida não terá lutas, mas você continuará a viver bem pelas lembranças que você cultivou e guardou no seu interior. Essa resposta me fez pensar um pouco sobre este salmo. Porque por mais que nós tentemos cultivar e guardar lembranças maravilhosas, existem algumas lembranças que são dolorosas. E elas insistem em fazer morada em nossa mente. Elas insistem em fazer morada em nosso coração. Elas insistem em tentar nos destruir.
e elas insistem em tentar trazer dor à nossa vida. E por mais que nós muitas vezes não queiramos pensar ou lembrar delas, parece que ao passo de que olhamos para algo, automaticamente esse algo nos traz as lembranças que são dolorosas e que teimam em não querer sair da nossa memória. Eu estou dizendo isso porque é justamente o que o salmista Asaf está vivendo. Por mais que aqui não tenha o título no sentido de literalmente dar a ideia de Asaf, mas o Salmo nos mostra que foi escrito por ele, e os comentaristas também trazem a mesma perspectiva, por ser este um salmo de lamento. Asaf está vivendo em momentos de lembrança, e justamente as suas lembranças é de dor, é de angústia, as suas lembranças são de sofrimentos, mas ao mesmo tempo as suas lembranças são de esperança naquele que pode mudar toda a circunstância, todo o quadro da sua vida. No dado contexto, quando nós olhamos, nós encontramos aqui o salmista Asaf em lembranças de situação de intenso sofrimento, de intensa angústia, aonde o texto não nos declara qual é literalmente esse o contexto do seu sofrimento e de sua dor, para que nós possamos, quem sabe, por ele caminhar. Mas alguns estudiosos e comentaristas dizem que este salmo ele tem expressões e é semelhante ao Salmo 74 e o Salmo 102. E nós poderíamos imaginar que a situação que Asaf está vivendo é uma situação de desgraça nacional. A sua nação está sofrendo, está padecendo, está em dor, a sua nação está sucumbindo, a sua nação está vivendo em miséria. Poderíamos também imaginar que este contexto é de um exílio babilônico, e se os irmãos compreendem o que é o exílio, é quando você é tomado da sua nação, levado para outra e tratado como escravo. E no exílio, irmãos, o que nós mais vivemos são os sofrimentos. No exílio, o que mais nós vivemos é dor, o que nós mais vivemos é angústia. Nós somos tratados como lixo e como objeto. Talvez a situação que o salmista Asaf esteja passando é que ele está vendo a sua cidade sendo destruída no sentido de pobreza. O que ele está vendo talvez seja uma situação precária e eles estão enfrentando a miséria. E por isso o salmista está angustiado. E por isso o salmista está em dor, o salmista está em sofrimento, o salmista está em aflição. Quando nós olhamos do verso 1 até o verso 10, nós vemos o salmista se queixando, e a sua queixa é de lembranças que ele tem, de imagens que vêm à sua mente, que causam dor no seu espírito, que causam angústia no seu espírito, que causam tentação para buscar alívio de alguma forma, e ele se encontra desesperado porque ele quer encontrar a solução para a sua aflição. Do verso 11 até o verso 20, nós encontramos aqui o mesmo salmista trazendo agora ânimo para si mesmo e por meio das lembranças. Nos primeiros 10 versos, as lembranças os destroem. Nos últimos 10 versos, as lembranças agora começam a trazer ânimo, começam a trazer esperança, começam a trazer alegria ao seu coração, porque ele começa a ver um Deus que se levantou para auxiliá-lo, ele começa a ver um Deus que se levantou para cuidar da nação, ele começa a lembrar de um Deus que nunca desampara o seu povo, que é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre, e por isso ele tem a esperança de que no final de todas as coisas, tudo irá terminar bem. Se nós fôssemos narrar a história aqui de Asaf, nós poderíamos resumir de forma bem simples, como um filme. Começou bem, enfrentou crises no meio do filme, e tudo vai terminar bem. Por isso, irmãos, nessa noite, eu queria que você pudesse olhar para você mesmo. E eu não sei quais são as lembranças que você tem na sua vida. Talvez são lembranças que machuquem a sua alma. Talvez sejam lembranças dolorosas, marcantes e de intenso sofrimento. Mas eu quero te convidar nessa noite a não viver cultivando essas lembranças dolorosas.
Eu não sei como você chegou, mas eu quero que você saia daqui não pela minha força, nem pelo meu poder, mas pelo poder da palavra e do seu Santo Espírito, que você saia daqui não cultivando lembranças de 5, 10, 30, 40 anos que ainda marcam a sua vida, destroem suas emoções, fazem você chorar como se tivesse ocorrido ontem, ou fazem você não conseguir viver em comunhão com Deus e com o próximo. Eu quero convidar você nessa noite a cada vez mais viver uma lembrança de grata esperança diante de Deus, a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, a saber que existe um Deus que cuidou, que cuida e que continuará a cuidar de você. E Asaf, por meio deste salmo, ele nos ajudará a compreender, ele nos ajudará a ser tratado, ele nos ajudará por meio do seu Santo Espírito, por meio da palavra viva e verdadeira, a ser cuidado e nutrido de boas lembranças. Por isso a temática dessa noite, lembrando para viver. E como é que Asaf nos ensina? O que é que nós devemos fazer para viver bem? Do que nós devemos lembrar? E ele começa a nos mostrar que nós devemos clamar ao Senhor em meio à aflição. Do verso 1 ao verso 3, ele começa a nos mostrar que ele está aflito, mas ele tem um clamor de urgência, ele revela o seu apelo e a sua urgência no verso 1. Olhe comigo, ele eleva a sua voz ao Senhor, ele clama, e a mesma expressão ele usa: eu elevo a minha voz para que ele me atenda. O seu clamor, o seu pedido, o seu apelo é porque ele não aguenta mais a sua aflição. O verso 2 nós podemos ver ele preocupado com os seus próprios sentimentos. Nós podemos ver o salmista angustiado e à procura de um verdadeiro auxílio. E no verso 2 ele diz que busca o Senhor na sua angústia. Talvez na sua expressão, como na minha, tem procura. Em outras versões, como o NVI, tem busca. Mas o que eu quero tratar, seja procurar ou buscar o Senhor, é a perspectiva do que quer dizer a palavra busca. Nós entendemos muitas vezes de forma equivocada essa expressão, que é uma expressão comum lá do Antigo Testamento. Nos nossos dias entendemos que buscar o Senhor é: Senhor, eu estou desempregado, por favor, abre porta de emprego para mim, e eu não tenho a minha responsabilidade com Deus. E eu não cumpro a minha responsabilidade humana. Senhor, eu estou enfermo, por favor, me cura, mas eu não tenho a responsabilidade humana de procurar os médicos ou quem sabe de tomar a medicação. Senhor, eu estou em crises, mas você não procura a solução, você busca o Senhor e fica sentado esperando que Ele traga a solução. A perspectiva nossa muitas vezes de buscar o Senhor é: Senhor, eu estou orando, agora o Senhor age. Agora o Senhor faz. Senhor, restaura minha comunhão com o meu irmão, mas você não busca o teu irmão para conversar, você não busca o teu irmão para tratar, você não busca o teu irmão para resolver os problemas. A perspectiva de Asaf e do Antigo Testamento sobre a palavra busca o Senhor não tem nada a ver com isso. A ideia de Asaf, quando ele está buscando ao Senhor, é que ele quer ganhar conhecimento. Senhor, eu estou em aflição e eu quero entender o porquê da minha aflição. Me ajuda, Senhor, a compreender essa crise. Senhor, me ajuda a encontrar saída para a crise. Senhor, me ajuda a resolver isso. Eu estou angustiado, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me oriente. Então me dá conhecimento sobre essa circunstância. Outra aplicação sobre a palavra busca ao Senhor é: Senhor, me dá percepção para esse problema. Imagina que você está dirigindo um carro e é mão única e de repente aparece um carro na tua frente e você se desespera. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente dizer: Senhor, me ajuda, e ficar lá esperando que Deus desça, pegue o volante e desvie do carro que vem à tua frente? Ou você vai pedir: Senhor, me ajuda, e procurar percepção na circunstância que você se encontra de desespero para uma saída? É essa a ideia de busca ao Senhor. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça tudo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Deus, Ele nos escolheu, mas Ele não tirou de nós as pernas, os braços, a inteligência, a saúde, a percepção. Não, Ele continuou nos dando.
Ele nos trouxe a salvação para que nós viéssemos a cada dia depender mais dele, viver para ele. E quando estivermos em desespero, e não só em desespero, mas buscar o Senhor para entender o que está acontecendo. Por isso Asaf está dizendo: eu estou angustiado, e Deus me ajuda a compreender essa angústia. Deus, se for a questão da minha nação, como posso resolver o problema do meu povo? Deus, se é o exílio babilônico, como suportar toda a perseguição, todo o maltrato, toda a dor, toda a humilhação? Deus, me dá percepção em meio a tudo isso, para que eu consiga vencer esse momento de angústia. O texto vai dizer, no verso 2, que ele eleva suas mãos durante a noite, mas a sua alma se recusa a consolar, sua alma está inconsolável, e o ato de elevar as mãos, irmãos, era um ato típico do povo oriental. Ele está tão angustiado que a única ação dele é levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te busco, me dá compreensão, Senhor, me ajuda, minha alma está inconsolável, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu preciso de ti. Ele entende que só o Senhor é quem pode ajudá-lo a resolver as suas aflições. Ele entende que só clamando ao Senhor ele pode encontrar o auxílio para a sua alma. Por isso, no verso 3, ele diz: eu lembro-me de Deus e passo a gemer e me desfalece o espírito. É porque essa angústia é muito dolorosa. Talvez para Asaf, talvez para a nossa vida, em meio a toda essa angústia, a solução seja qual? A morte. Por isso, irmãos, alguns em nossa geração e passada também encontram na morte o alívio para a dor, encontram na morte o alívio para a angústia, ou buscam na morte o alívio para a alma angustiada. Mas para a alma angustiada, para a alma aflita, para o ser humano em dores emocionais, espirituais e físicas, a solução é clamar a Cristo. E Asaf começa a nos mostrar: você quer viver bem? Comece a lembrar de clamar ao Senhor. Não, a morte não vai ser o alívio. A morte não vai ser a solução para as tuas angústias. Eu sei que a vida pode estar insuportável, eu sei que a vida pode estar como um fardo pesado, mas clame ao Senhor. Sem o Espírito de Deus, irmãos, nós não temos como nos sustentar em nossas fraquezas. Sem o Espírito de Deus, nós não temos como suportar as situações que são desesperadoras. Por isso que muitos procuram a morte como alívio. E salmista Asaf, ele não está clamando pela morte, ele está dizendo: Senhor, me dá percepção em meio à angústia, Senhor, me dá conhecimento, Senhor, me ajuda. Precisamos clamar ao Senhor. Em segundo lugar, ele revela as indagações do seu coração. E é interessante porque ele toma algumas ações que para alguns parece que ele não é crente. Parece que ele é como se fosse um ateu prático. Ele está em dúvida, irmãos. Nós já lemos do versículo 4 até o versículo 9. Já fizemos a leitura de todo o Salmo. Eu vou apenas citar os versos. Ele está em dúvida, ele está angustiado, ele está inquieto. Veja o verso 4. A sua angústia não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou. E ele está tão perturbado que a conclusão é: eu não consigo falar, eu estou em extrema angústia, crise. Eu estou em extrema dor emocional, eu estou em meu psicológico totalmente abalado, eu não consigo nem falar, eu apenas só fico gemendo. E quem sabe ele está apenas, irmãos, perturbado, não consegue pregar os olhos dizendo: Senhor, até quando? Mas ele está em estado de dúvida por causa da sua mente saturada. Ele está em dúvida porque ele não conseguia olhar para o passado e encontrar mais a solução. Ele está em dúvida porque as angústias dos presentes traziam indagações sobre como Deus estava tratando o seu povo. Às vezes nos encontramos da mesma forma como Asaf. A gente está em crise, não consegue mais falar, e parece que olhar para o passado é não encontrar solução. Parece que é encontrar um Deus que não age mais, ou esquecer do que Ele fez.
As nossas emoções conseguem bloquear e nos fazer lembrar do que Deus fez no passado, do que Deus faz no presente e do que Ele fará no futuro. As nossas emoções, elas nos bloqueiam de tal forma que nós chegamos até duvidar se Ele continua a fazer. E essa era a inquietação, a perturbação de Asaf, porque ele se encontra inquieto, indagando, porque Deus está tratando o povo dessa forma, porque Deus está permitindo o povo viver dessa forma. Interessante, porque ele se volta para Deus e faz algumas perguntas. E justamente ontem, quando a gente tinha terminado o momento de casais, aqui o seminarista Adriano, eu, Johnny Clay e mais algumas pessoas, e a gente falava justamente, não literalmente desse texto, mas justamente sobre as pessoas compreendem que perguntar a Deus é pecado, porque muita gente já ouviu no passado de que você não pode dizer a Deus por quê, porque dizer a Deus por quê é duvidar de Deus, é não crer em Deus, é não confiar em Deus, é afrontar a Deus, e isso não tem nada a ver. Nós encontramos Asaf fazendo perguntas e indagações. Nós encontramos o salmista. Se você quiser abrir o Salmo 85, verso 5 e o verso 6, nós vamos encontrar a semelhança do que Asaf está fazendo. O salmista vai dizer assim: estarás para sempre irado contra nós? Primeira pergunta do salmista. Olha a outra pergunta: prolongarás a tua ira por todas as gerações? Terceira pergunta: porventura não tomarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ele está questionando o Senhor, ele está indagando o Senhor. Irmãos, não é pecado questionar a Deus. Davi fez isso, e sabe quem fez isso? Cristo Jesus. As mesmas expressões que Davi usou no Salmo 22, verso 1, o Senhor Jesus usou em Mateus 27, capítulo 27, versículo 46. Sabe o que foi que o salmista Davi disse? A mesma palavra que Cristo usou: Deus meu, por que me desamparaste? Estaria Davi pecando contra o Senhor quando usou essa pergunta? E estaria Cristo usando a mesma expressão e pecando contra Deus? Não. Perguntar não é pecado. Ter indagações para com Deus não é pecado. Agora precisamos compreender: pecado é exigir uma resposta imediata do Senhor, ou quem sabe insinuar que Deus precisa do nosso conselho, que Deus precisa ouvir as nossas respostas, as nossas perguntas, e entender que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida do que Ele saber o que é melhor para nós. Na nossa liturgia de hoje, acredito que você leu, o texto foi colocado no Data Show, Romanos, capítulo 11, se você quiser abrir novamente, capítulo 11 de Romanos, do versículo 33 até o versículo 36, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. E aí ele faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele recompense? E ele conclui com um louvor maravilhoso, uma doxologia exaltante de gloriosa a Deus, pois dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é para sempre ou eternamente. Amém. Fazer perguntas a Deus, irmãos, não é pecado. O pecado está em querer que Deus responda de forma imediata, é impor a Deus: se o Senhor não me responder, eu não faço, se o Senhor não me responder, eu não ajo, se o Senhor, Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Fazer perguntas a Deus não é pecado, mas querer insinuar a Deus que você sabe mais do que Ele, isso é pecado. As perguntas de Asaf foram 6 perguntas, foram perguntas que se referem ao caráter ou aos atributos de Deus. Suas perguntas não foram duvidando de quem Deus é. Suas perguntas foram de uma alma em tormento, mas ele sabia a resposta. Veja no Data Show,
Veja, a primeira pergunta que ele lança: acaso ele nos rejeitou? E a resposta é clara, irmãos: não. Lamentações capítulo 3, versículo 31 ao 33, vai nos dizer que ele é fiel, e ele é fiel à sua palavra. Ele não nos rejeitou, ele não nos deixou, ainda que em momentos de angústia possamos pensar e imaginar que Deus nos rejeitou. A sua segunda pergunta: voltará a demonstrar o seu favor por Israel? E a resposta é clara e óbvia, dizendo sim. O Salmo 30, verso 5 nos responde sobre isso. O profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 10, nos mostra que o Senhor demonstra o seu favor. Hoje nós somos o Israel de Deus espalhado na face da terra e temos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Terceira pergunta: seu amor inabalável desapareceu para sempre? E a resposta é óbvia que não. Jeremias 31, versículo 3 vai responder sobre isso. O seu amor não acabou, não desapareceu. Tal prova é que ele nos amou de tal forma que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, por amor à nossa vida. Mas ele não para por aí. Ele faz outra pergunta: suas promessas falharam, Senhor? Suas promessas falharam? E a resposta, claro e evidente, que não. 1 Reis capítulo 8, versículo 56, vai tratar muito bem sobre as promessas do Senhor que não falham. A outra pergunta: Senhor, o Senhor se esqueceu da sua bondade? O Senhor esqueceu que é um Deus bondoso? O Senhor agora só vai viver como um Deus irado? E a resposta é clara e óbvia, dizendo que não. O profeta Isaías nos mostra, o profeta Isaías nos revela que o Senhor é um Deus bondoso, e esse é um atributo de Deus. Deus não pode mudar quem Ele é. A sua última pergunta é: acaso está tão irado que reteve sua compaixão? E a resposta é clara e óbvia: não, filho, não retive. Precisamos compreender que as perguntas de Asaf, irmãos, é por um momento de angústia, um momento de sofrimento, de intensa dor, um momento onde a sua mente está perturbada e ele olha para o passado e não consegue ver o amor de Deus, ele não consegue ver a compaixão do Senhor, ele não consegue compreender as promessas de Deus, ele não consegue entender o favor do Senhor, ele não consegue ver o Senhor cuidando, mas compreende que Deus está rejeitando, e muitas vezes nos encontramos iguais a Asaf, e muitas vezes nos vemos da mesma perspectiva, porque a nossa mente está perturbada, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo. E ainda que nesse momento levantemos perguntas, as nossas perguntas não são duvidando ou insinuando que Deus não é Deus, mas é de uma alma aflita que logo encontra a resposta, que logo recai sobre a sua razão, que logo volta a sua calma, a sua paz, porque Deus assim traz. Se você parar para perceber, no final do verso 9, a nossa Bíblia não mostra isso, mas algumas outras, talvez a NVI e outras versões, mostrem um nomezinho escrito Selá, significa pausa. Depois de tantas perguntas, ele respira, ele dá uma pausa. Ele começa a recobrar a sua memória. Ele começa agora a não mais pensar com a mente perturbada. Ele começa agora a pensar com a mente de quem sabe quem Deus é. É mais ou menos um momento de histerismo que nós temos, sabe? Aonde a gente toma ações e palavras que a gente fala por um momento de histerismo e perturbação, que depois a gente para e diz: eu não devia ter dito. Sim, eu não devia ter falado. E a memória vai recobrando, a razão vai recobrando, e a gente diz assim: foi pura emoção, foi perturbação da minha vida. Asaf é igual a gente, e nós somos iguais a Asaf. Termina agora o versículo 9, ele respira e ele encontra a resposta para suas indagações. E o ponto 3 justamente nos mostra isso. Ele é encorajado a olhar para o passado, para viver esperançoso. Ele é encorajado a olhar para o presente, sabendo que Deus cuida. Ele é encorajado a olhar para o futuro, convicto de que Deus
não nos abandonou e continuará cumprindo com a sua promessa. No verso 10, ele se volta e diz: então disse eu, isto é a minha aflição. Olha ele recobrando a memória, olha ele voltando à razão. Eu perguntei tudo isso porque a minha perturbação me levou a essa angústia. Eu disse isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Toda a minha aflição me fez entender ou falar de forma errada e equivocada. Mas agora que eu estou me encontrando nas minhas razões, nos meus pensamentos, agora que eu consigo compreender com agora mais calmo e controlado, eu consigo olhar para Cristo, para Deus, eu começo a ter outra conclusão, eu começo a ter outra compreensão, e a compreensão que eu tenho é que Deus, o Altíssimo, poderoso e majestoso, com a sua destra, continua a cuidar de nós, continua a conduzir a história, continua a mover a história, continua a estar com o seu povo. Por isso no verso 11 ele começa a tirar a perspectiva do eu estou aflito, eu estou angustiado. Ele começa agora a levar a perspectiva para a segunda pessoa, tu. E olha comigo, olha o que ele diz no verso 11: eu recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro de quê? Das tuas maravilhas. Da onde? Da antiguidade. Eu me lembro do que tu fizestes. Agora a minha alma não está tão angustiada e tão perturbada e tão inquieta, mas mesmo que ainda esteja, eu consigo recordar os teus grandes feitos, eu consigo recordar dos teus milagres, Senhor dos exércitos. Eu consigo compreender que o Senhor é imutável, que o Senhor não muda, que o Senhor fez o mesmo ontem, hoje e fará para todos sempre. O Senhor não nos desampara. Queridos irmãos, precisamos ter boas lembranças para viver bem. No verso 12, ele não mais agora só diz, eu recordo os teus feitos, mas agora ele está dizendo, eu olho e considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios, porque o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Veja que do verso 12 até o verso 14, ele mudou a perspectiva das suas perguntas. Ele começa agora a meditar, e isso trouxe ânimo. Ele começa a relembrar dos poderosos feitos de Deus, dos divinos feitos de Deus. Ele começa a lembrar como o Senhor conduziu Israel no Egito, como o Senhor conduziu Israel no meio do Mar Vermelho. Ele começa a lembrar que Deus, como diz o apóstolo Tiago, não muda, jamais mudará. Quando ele começa a ter essa perspectiva, ele começa do versículo 13 até o versículo 20, mudar as suas expressões, o seu pronome de tratamento. Ele sai da primeira pessoa do singular, eu estou em dor, e agora ele começa a entrar na segunda pessoa para adorar, para glorificar, para exaltar. Ele começa a demonstrar que seus problemas, irmãos, ainda que não mudem, o Senhor continua lá. O Senhor continua conduzindo, o Senhor continua com sua mão poderosa guiando, ainda que seus problemas não mudem, o Senhor continua governando a história, o Senhor continua regendo a história. A perspectiva correta sobre quem é Deus nos faz enfrentar toda e qualquer circunstância, todo e qualquer problema. Sabe, queridos irmãos, o fator de ter mudado as suas lembranças mudou a visão sobre Deus. O fator de ter mudado as suas perspectivas de memória mudou a sua visão sobre Deus. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Às vezes nós estamos tratando a nossa vida nas mesmas perspectivas do passado, só de dor e de sofrimento. Minha vida, eu não tenho sorte. Porque só sofrimentos e tristezas, e parece que não há cuidado divino, e parece que não há intervenção divina, e parece que não há graça maravilhosa, e parece que não há amor eterno, e parece que não tem um Deus transformando a sua vida e te fazendo enfrentar as lutas e viver bem. Parece-me que precisamos às vezes ser chacoalhados por Deus, porque parece que vivemos um histerismo de vida. Vivemos apenas olhando só para o sofrimento.
e tendo de perda de visão a perspectiva do alto. No verso 13, verso 14, o salmista Asaf faz literalmente menção sobre o Êxodo, capítulo 15. Quando ele diz que o Senhor, Ele é glorificado em santidade. Irmãos, o que ele está fazendo é uma contextualização do que aconteceu lá em Êxodo 15, aonde o Senhor foi glorificado em santidade, quando atravessou o povo pelo Mar Vermelho, quando no deserto conduziu o povo, o Senhor foi glorificado em santidade. Venha comigo, capítulo 15 de Êxodo, versículo 14. Eu queria que você pudesse olhar para compreendermos um pouco dessa teologia bíblica. Êxodo capítulo 15, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Esse é o versículo 14. Agora volte comigo, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. O que o salmista está falando, o salmista Asaf, no verso 13 e 14, sobre o caminho de Deus, o Deus de santidade, sobre o Deus grande, o Deus que opera maravilhas, é fazendo menção a esse Deus lá do passado, que o povo estremeceu, que o povo ficou agoniado, que o povo viu e contemplou a sua ação santa, a sua gloriosa majestade. E quando ele faz menção sobre tudo isso, o que ele traz como perspectiva é: o povo no passado foi encorajado, o povo no passado recebeu esperança, eles foram esperançados, o povo no passado, eles foram reanimados pela confiança de um Deus que não muda. Asaf está olhando para lá, Êxodo, para lá o cuidado de Deus com o povo no Egito. Asaf está olhando para ele dizendo: o mesmo Deus de lá não mudou, continuou cuidando. Está dizendo para a sua geração, para a sua nação, Ele continua o mesmo, e está dizendo para hoje: Ele não muda. Você pode confiar, você pode descansar. Precisamos tirar a nossa perspectiva e confiança dos homens e colocar no lugar correto. Precisamos lançar sobre Deus, precisamos tirar a perspectiva de nós, precisamos tirar a perspectiva da nossa inteligência, da nossa força, e lançar sobre o Altíssimo, poderoso e majestoso. Precisamos confiar, irmãos, naquele que não mudou e não mudará. Asaf continua nos chamando a atenção. No verso 15, ele faz menção sobre o braço de Deus. E esse verso é um modo de descrever o poder do Senhor. E com isso, sabe o que ele faz? Ele revela que o braço do Senhor remiu o povo. Como os filhos de Jacó, os filhos de José. O braço do Senhor continua remindo e cuidando. E o extraordinário disso, irmãos, é que após ele dizer tudo isso, no verso 15, na nossa versão não tem, mas em outras versões você vai encontrar, você encontra o nome novamente, Selá. Ele pausa, a sua memória voltou ao correto, a sua razão voltou a entender quem Deus é, e ele adora o Senhor, ele lembra do cuidado de Deus, ele magnifica o Deus poderoso e imutável, e depois que ele magnifica esse Deus, ele respira, e agora a sua respiração e sua alegria não é mais aquela de perturbação, a sua alegria agora é de esperança. Por isso que dos versos 16 aos versos 20, ele conclui o Salmo de uma forma até abrupta, sem muitas implicações à nossa vida e sem muitos ensinos de história à nossa vida. O Salmo vem, caminha e diz que o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Arão, e acabou. Sim, mas o que aconteceu, Senhor? O que Asaf está nos mostrando é que a implicação maior aqui foi que Deus salvou. Deus conduziu Israel pela mão de Moisés e pela mão de Arão.
Deus conduziu Israel pela mão de Davi de uma forma tão maravilhosa que Ele continua conduzindo o Israel de Deus até hoje. O Senhor continua guiando o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Lá no passado, Ele aponta Moisés e Arão como pastor. Nos nossos dias, Ele aponta Cristo como o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que ama as ovelhas, o pastor que admoesta as ovelhas, o pastor que disciplina, o pastor que se entrega totalmente em cuidado da ovelha. O que Asaf está mostrando é que o pastor que cuidou no Egito, que cuidou da vida dele, continua nos nossos dias. Veja, irmãos, esse bom pastor, Cristo Jesus, Ele esteve no Getsêmani, no Gólgota. E esse bom pastor também enfrentou momentos de intensa dor e sofrimento, assim como Asaf enfrentou, assim como Arão enfrentou, assim como Moisés enfrentou, assim como Davi enfrentou, assim como você enfrenta. No Gólgota e no Getsêmani, ele enfrentou as dores da vida de forma tão pesada. No Getsêmani, capítulo 26, versículo 39, ele disse, Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É pesado demais. Ele sua sangue. Ele está em dor. No Gólgota, capítulo 27, versículo 46, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? No Getsêmani, lá no capítulo 26, versículo 39, e mesmo em minha aflição, ele disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. No Gólgota, capítulo 27, versículo 50, ele disse, Senhor, eu entrego o meu espírito. O que eu quero mostrar com isso, que mesmo em meio à dor e o sofrimento, o nosso pastor, ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado, ele obedeceu o propósito do conselho eterno, ele nos amou, Deus nos chamou por meio desse pastor, por meio do amor desse pastor, do sofrimento desse pastor, do sangue desse pastor, e hoje ele nos chama a confiar nesse pastor, a confiar no seu pastoreio, hoje ele nos chama para a sua condução, como ovelha que ouve a voz do seu pastor e segue. Hoje ele nos chama para estar debaixo dos seus cuidados, para provar da sua graça, para provar da sua provisão. Ele nos chama também a descansar, olhando para o passado, porque ele já fez o que era mais necessário por nós. Ele morreu e nos deu a vida eterna. Não há nada melhor que possamos receber. Esse pastor, ele nos manda olhar para o passado e nos manda descansar no seu pastoreio e nos manda viver debaixo do seu cuidado, porque ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Asaf, ele vai concluir o salmo de forma abrupta, mas ele conclui dizendo assim, em outras palavras, nós precisamos nos submeter e nos sujeitar ao pastor. O Senhor levantou Moisés e Arão, e quando o povo foi insubmisso, o povo sofreu. É só olhar para o deserto, é só olhar para toda a condução da história. Quando o povo era desobediente ao pastor, à condução divina, o povo sofria. Asaf está dizendo, o Senhor hoje está nos fazendo lembrar de tudo isso, para nos voltar à confiança, para nos voltar a submeter, para nos voltar a nos sujeitar ao verdadeiro pastor, ao pastor dos pastores, Cristo Jesus. Por isso, querido irmãos, a sua vida e a minha vida, ela só vai ter sentido quando você viver sujeito ao verdadeiro pastor. Se você quer viver uma vida bem, você precisa lembrar desse pastor todos os dias, clamar a esse pastor todos os dias, ainda que você tenha indagações, inquietações, devido aos seus sofrimentos,
sobre o cuidado desse pastor, mas você precisa parar, respirar e voltar a ser encorajado por ele, pela sua palavra, a olhar para o seu passado, porque se você chegou até aqui, ele cuidou de você. Se você está onde está, é porque ele cuidou de você, e principalmente, se você não é um condenado ao inferno, é porque ele te amou, ele se entregou em seu favor. Você precisa olhar para o presente e ver que ele continua conduzindo a tua história. Você precisa olhar para o futuro e compreender que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Ele está cuidando de você, ele está tratando a sua vida. Foi isso que Paulo disse aos irmãos em Filipos. Por isso, queridos irmãos, não se sinta constrangido por causa das suas aflições. Se você, em meio a elas, tem feito perguntas ao Senhor, mas comece a levar as suas aflições em clamor ao Senhor. Abra o seu coração, mas depois de abrir o seu coração, se volte a ser encorajado pelo bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que te ama e que nunca te desamparará. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, porque eu não sei como você chegou, eu não sei quais são as aflições que maltratam a tua alma, eu não sei quais são as suas angústias, mas o pastor dos pastores, ele sabe, ele te conhece. Salmo 139 nos diz que ele nos sonda e nos conhece. Ele penetra os nossos pensamentos, ele sabe as palavras que sairão dos nossos lábios antes que nós venhamos a falar. Ele conhece as suas aflições. E ele é o Senhor, que ama cuidar dos seus filhos, que ama conduzir a história e que está no controle da história. Mas ele te chama a se quebrantar, a se rasgar por completo, no sentido de abrir todo o seu coração para o Senhor. Ainda que você traga indagações que talvez para você sejam perguntas que você quer resposta, mas você possa ser que não tenha, mas você é chamado por meio das indagações, encorajado a confiar no Senhor. Por isso que nessa noite eu convido você a conversar com Ele e a lembrar de tudo que Ele já fez, a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Feche os seus olhos, converse com o Senhor e vamos orar. Senhor, somos iguais a Asaf, iguaizinhos. Por vezes, as nossas perturbações tiram o nosso sono, as nossas angústias nos fazem achar que a vida não tem sentido, que a solução é a morte. As nossas tribulações e lutas nos fazem pensar que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor nos desamparou. Ah, Senhor, esses somos nós. E por vezes, como Asaf, perguntamos e indagamos o Senhor, não é porque não te conhecemos, é o desespero da nossa alma, é o desespero das nossas emoções que anseiam encontrar uma resposta. Mas a resposta é que nós precisamos ser encorajados a confiar em Ti, a lembrar de um Deus que age na história, a lembrar de um Deus que não mudou, a um Deus que é glorificado em santidade, que como Asaf lembrou do que o Senhor fez no Egito, recobrou a memória em dizer: eu sei quem Ele é. E quando Ele age, todos ficam amedrontados. Eu sei qual é o seu poder. Que nessa noite, por Teu Santo Espírito, ó Deus, reaviva, Pai, os mortos. Pelo Teu poder nessa noite, do Teu Santo Espírito, traz alegria às almas angustiadas e abatidas. Cura os enfermos de alma. Que nessa noite, pelo Teu poder, eles
possam ser recobrados da sua memória, encorajados a lembrar de um Deus que nunca os desamparou, de um Deus que nunca faltou, de um Deus que produziu um pastor, que trouxe um pastor à nossa vida, à nossa história, e nunca nos deixa, nunca nos desampara, mesmo quando nos sentimos só, mesmo quando sentimos a vida enfadonha, ou em pesadas tribulações e perturbações, mesmo quando sentimos que parece que a vida não tem sentido, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha abrindo-nos os olhos e o entendimento, renovando as nossas forças, restaurando, curando as nossas enfermidades emocionais, espirituais, tratando, Senhor, todo o nosso ser e nos fazendo voltar a uma razão pautada em quem Tu és, no que fizestes, no Deus da aliança que és, no Deus que não desampara, que levantou pastores desde o Antigo Testamento e continua nos nossos dias pela figura do bom pastor Cristo Jesus, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa história. Em nome de Jesus, Pai, encoraja-nos nessa noite, nos faz sair da zona de conforto da tristeza, nos faz sair, Senhor, da zona de conforto da angústia, porque muitas vezes nos acostumamos a viver assim, nos amoldamos a viver em uma vida de sofrimento, mas que nessa noite possamos lembrar de tudo que fizestes, fazes e continuas a fazer, lembrar de quem Tu és, para viver de fato uma vida boa, uma vida feliz, porque temos o Senhor ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus, amém.